Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Anderson, sou professor do município do estado do Rio de Janeiro e estou fazendo alguns vídeos para os meus alunos. Se não for meu aluno, seja bem-vindo também. Curta o vídeo, dê um like para poder incentivar o nosso trabalho e se quiser nos acompanhar, fica à vontade, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre conjuntos, tá? Alguns alunos meus estão tendo um pouco de dificuldade e é até bom que é um assunto bem inicial, tá, pessoal? Bem fundamental na matemática, a noção de conjuntos. Porque a gente vai logo para números e às vezes se esquece um pouco da origem, né, das coisas. Né? Um conjunto numérico, por exemplo, vem de um conjunto comum. Então, me preocupei aqui em apresentar algumas figuras aqui de conjuntos, tá, pessoal? Ó, aqui a gente tem uma figura de um conjuntinho infantil, tá? É o mesmo princípio na matemática. Por que isso aqui é um conjunto? Porque reúne características comuns. A parte de cima aqui do conjunto reúne características parecidas com a peça de baixo, tá bom? Aqui um conjunto de pratos para pizza, ó. Eles têm algo em comum. No caso aqui, algo em comum é a figura do centro, tá? Aqui foram as cores parecidas, tá? E aqui embaixo eu coloquei um conjunto de alunos, tá? Botei vários aluninhos aqui, conjunto de alunos. Então, conjunto é a reunião de algumas coisas com a mesma característica, tá? Essas coisas a gente chama de elementos, tá bom, pessoal? Aí eu coloquei aqui o diagrama de Euler-Venn, tá? O diagrama de Venn. É uma forma de representar esses conjuntos, tá? Eu coloco uma circunferência aqui, envolvo todos os elementos e cada elemento representa por um pontinho e uma letra minúscula, tá bom? Aqui tem uma outra representação, ó. É discriminando os elementos. Você coloca o nome do conjunto, que é uma letra com maiúscula, tá? E aqui você coloca os elementos, tá bom? Aqui, pessoal, eu deixei esse exemplo aqui com 3 pontinhos. O que significa esses 3 pontinhos aqui? É chamada reticências, tá? É que o conjunto tem infinitos elementos, ele não para, tá bom? Ó, tanto no diagrama quanto na descrição, eu coloquei esses 3 pontinhos, tá? Agora aqui, pessoal, descrição do meu conjunto. Quando eu formo um conjunto, eu tenho que determinar o que eu quero, quais os elementos que eu quero, o que esses elementos têm em comum, tá? Eu coloquei aqui o primeiro exemplo, V igual a E, I, O, U. Então, aqui eu coloquei V, que é o nome do meu conjunto, é igual a um X, quando eu não sei alguma coisa em matemática, geralmente eu chamo de X, né? Tal que. Então, eu estou explicando aqui o que eu quero desse meu X. Para ser elemento do meu conjunto, ele tem que ser o quê? O X tem que ser uma vogal. Tá vendo aqui, ó? Então, eu olho aqui as vogais, né? A é uma vogal, então faz parte do meu conjunto. E é uma vogal, faz parte do meu conjunto. I, O e U. Beleza? Agora aqui, pessoal, embaixo eu fiz o contrário. Eu coloquei um espaço aqui para eu preencher com os elementos e dei a descrição do meu conjunto. X é um número par de um dígito. Então, por exemplo, 2 é um número par e tem um dígito só. Tá? Por exemplo, 22. 22 é um número par, só que ele tem 2 dígitos. Então, ele não pode fazer parte desse meu conjunto A. Tá bom? Então, quais são os elementos aqui? Seriam 2, 4, 6 e 8. O próximo número par seria o 10. Só que o 10 tem 2 dígitos. Então eu não posso usar para esse meu conjunto, porque eu determinei que deveria ser de apenas um dígito. Tá bom, pessoal? Agora aqui, coloquei um outro exemplo. Ó, X, ó, dei o nome do conjunto, falei que esse conjunto é o B. B é igual
a X, porque eu não sei quem é, né, quem são os elementos, mas eu determinei que meu elemento, para ser elemento do meu conjunto, tem que ser um número ímpar. Então, eu coloco todos os números ímpares aqui, ó. 1, 2, não, 2 não é ímpar, 3, isso, 5, 7, 9, e vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos do meu reticências, porque existem infinitos números ímpares. Tá bom, pessoal? Agora, a noção de pertinência, tá? Eu botei contido aqui, mas contido eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Na próxima aula eu falo de subconjuntos, aí falo sobre contidos, tá? Então vamos falar só sobre pertinência. Como que eu sei que um elemento pertence ou não pertence ao meu conjunto? Vai determinar pelos elementos que tem no meu conjunto, que vai falar se ele pertence ou não, ou pela descrição do meu conjunto, tá bom? Então, vamos aqui pelo conjunto já montado, ó. Conjunto das vogais, que a gente tinha feito anteriormente. Aí eu pergunto, A pertence a V? O A é o elemento do conjunto V? Pertence. Então, eu deixo com esse símbolo aqui. É um Ezinho diferente, ó. Um Ezinho redondinho, símbolo do pertence. Então, significa que esse elemento pertence ao conjunto V, tá? Lembrando que pertence e não pertence, você está comparando elemento, sempre elemento, com um conjunto, tá, pessoal? Mais à frente, quando a gente falar de contido, a gente vai falar de conjunto com outro conjunto, tá bom? Então, aqui eu tenho que falar de um elemento, um conjunto também pode ser o conjunto de outros conjuntos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Alunos da minha turma, por exemplo, 1701. Alunos da 1701. Aí eu coloco aqui, vou colocar nomes para não colocar um nome conhecido e a pessoa falar, não falou o meu, ó, botar Maria, João, esses são meus alunos, tá? Vou colocar reticências, não são infinitos, mas como eu não vou escrever todos, vou colocar as reticências aqui. Então, esse é meu conjunto. Vou falar que ele é o A. A vai ser Maria, João, tá? Vou botar Pedro. Fechei. Vamos supor só que esse meu conjunto tenha 3 alunos, tá? Seja uma turma de aula particular, por exemplo, tá bom? Mas vamos supor que essas aulas particulares eu dê na escola e essa aqui seja uma turma. Então, a escola, vou colocar escola, tem várias turmas. Tem 701, eita, não ficou legal. Tem a 701, a 1701, 1702 e assim por diante. Então aqui, esse meu conjunto A, eu falei que era 1701. Então, esse meu conjunto é um elemento do conjunto escola, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu falar de contido e não contido. Aí eu coloco exemplos mais abrangentes sobre o assunto, tá bom? Então, voltemos aqui. Agora o B, o elemento B, pertence ao meu conjunto V? Não pertence, porque o B, marquei o errado aqui, tá? O B não tá lá. Quem são os elementos do conjunto V? A, E, I, O, U. O B não pertence. Então é só dar um traço aqui de não pertence, tá bom? Agora aqui, o C pertence ao meu conjunto V? Vou colocar de preto aqui, de branco, perdão, que vai ficar melhor. Não pertence. Não ficou melhor. Vou colocar azul, acho que isso ficou melhor. Não pertence, tá bom? Agora aqui eu dei a descrição, tá? E quero saber se pertence ou não pertence. Então, 2, pertence ao conjunto P? Quem são os elementos do meu conjunto P? Qualquer número par. 2 é par? Sim, então 2 pertence a P. 1 é par? Não, 1 não é par. Então, não pertence, tá?
Eu estou riscando várias vezes aqui, mas é um risquinho só, igual tá aqui, tá, pessoal? E aqui, ó, 28. 28 é par. Para eu saber se o número é par ou não, basta eu olhar o último dígito dele aqui, ó. Se o último dígito for par, o número todo ele é par. Então 28 é par. Então 28 pertence ao conjunto P. Tá bom, pessoal? Para não ficar longo, eu vou deixar esse videozinho como aula 1 e depois a gente faz outros vídeos, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, curtam, façam perguntas, dê sugestões, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.